Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, vem comigo. O canal Marquinhos Rocha orgulhosamente abre espaço para um dos carros mais emblemáticos já produzidos em solo brasileiro. Um clássico tipicamente americano cultuado por inúmeros fãs em todo o país. Tanto pelo seu design arrojado quanto pelo seu carisma. Sua bela carroceria esportiva e sua mecânica imponente tornou-se um símbolo de status na década de 70 e atualmente é um dos clássicos mais cobiçados por colecionadores em todo o mundo. Para você que testemunhou tudo, é hora de relembrar. E para você que não teve este privilégio, prepare-se para descobrir hoje toda a grandiosidade e potência do belíssimo Ford Maverick. No final dos anos 60, os Estados Unidos passava por uma verdadeira invasão de carros europeus e japoneses. Para conter esta forte concorrência estrangeira, a Ford foi buscar no moderno e bem-sucedido Mustang, lançado em 1964, inspiração para encontrar um automóvel que atendesse aos novos anseios da população americana, que buscava agora por carros compactos, baratos e econômicos. Invocando o sentimento de patriotismo e embalado pelo clima do Velho Oeste americano, a Ford anunciava em 1969 o lançamento de um pequeno carro coupé estilo fastback, dotado do clássico esquema de motor dianteiro com tração traseira, a um preço bem atrativo, apenas $1.995. Nascia ali o Ford Maverick, um legítimo carro americano. Um ano antes do seu lançamento, os americanos escolheram o logotipo e o nome de seu mais novo carro: Maverick. De acordo com a história, seria uma homenagem a Samuel Augustus Maverick, um herói da Guerra da Independência do Texas. Há também a versão de que Maverick seria uma raça de gado americano, enquanto para outros a palavra significa aquilo que é diferente, individualista, que segue seu próprio caminho. Mas uma coisa era certa: o Ford Maverick encarnava a força, simplicidade e robustez do espírito do Velho Oeste. Bem antes de ser lançado no Brasil, o Ford Maverick já ocupava lugar nos principais meios de comunicação do país. Foram muitos os rumores até a decisão de fabricá-lo por aqui. Muitos afirmam até que houve uma certa demora por parte da Ford do Brasil em lançar seu novo carro médio, uma vez que a General Motors já havia pulado na frente ao lançar o extremamente bem-sucedido Chevrolet Opala em 69. Por outro lado, a Ford abocanhava a fatia dos carros de grande porte do país, com seu luxuoso top de linha Galaxy, um carrão tipicamente americano e caro, sonho de consumo dos brasileiros na época. Agora, a Ford do Brasil buscava um carro médio para ocupar a lacuna deixada entre o Galaxy e seu outro grande lançamento, o compacto Corcel, projeto herdado da antiga Willys Overland,
já que os obsoletos Aero-Ilhas e Itamaraty não tinham mais forças para encarar o todo-poderoso Opala. Os brasileiros sempre demonstraram preferência por carros europeus e, por isso, a Ford do Brasil decidiu realizar várias pesquisas de opinião pública, expondo modelos como o inglês Ford Cortina, o alemão Ford Taunus, o americano Ford Maverick e vários carros descaracterizados dos concorrentes nacionais, entre eles o próprio Chevrolet Opala. Apesar de especulações afirmando que o escolhido pela maioria foi o alemão Ford Taunus, mais sofisticado, a Ford anunciou em 1972 que a escolha dos brasileiros foi o americano Maverick e que este começaria a ser fabricado a partir do próximo ano no Brasil. O anúncio oficial já havia sido feito pela Ford do Brasil e todos já sabiam. Maverick, um novo carro Ford de estilo brasileiro. Sua primeira aparição oficial aconteceu no 8º Salão do Automóvel de 1972, que aconteceu no AMB em São Paulo, onde, em meio a outros lançamentos, como a nova linha do belo Corcel 73, o Ford Maverick roubava a cena com seu estilo imponente e suas linhas modernas. A Chevrolet bem que tentou chamar a atenção com a apresentação da linha 73 do Opala, mas não foi capaz de ofuscar o brilho da grande estrela da noite. No dia seguinte, as principais revistas destacavam a beleza do novo carro médio da Ford. Se nos Estados Unidos o Maverick havia sido lançado para conter o avanço do Fusca, aqui no Brasil essa missão ficou para o compacto Corcel, porque o desafio do novo Maverick era outro: enfrentar o todo-poderoso Opala. Embora apresentado em 72, ainda não era o lançamento oficial do Ford Maverick. O projeto de adaptação dos motores para o Brasil, principalmente do polêmico motor V6, ainda não tinha sido finalizado e as instalações da fábrica em São Bernardo do Campo ainda precisavam ser concluídas. Após meses de trabalho árduo e inúmeros testes, o Ford Maverick estava pronto para ser lançado no Brasil. A Ford apostava todas as fichas no Maverick e um grande evento foi programado no Rio de Janeiro para o lançamento oficial. Uma gigantesca campanha publicitária foi realizada, onde milhares de fotos e vídeos foram divulgados em todos os meios de comunicação. Como parte da grande campanha de marketing da Ford, ainda em 72, o campeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi testou na perigosa pista de Interlagos um dos modelos do Ford Maverick. Vamos acompanhar alguns trechos deste evento. Vocês já perceberam? Chegamos em Interlagos. Vamos dar uma volta junto aí pra ver. A aproximação dela é em descida e de repente ela entra na subida. Agora está começando a entrar na subida. Ford Maverick era esperado pelos brasileiros desde sua apresentação em 72 no Salão do Automóvel. E o grande momento de seu lançamento finalmente aconteceu em 20 de junho de 1973, onde o primeiro exemplar do Ford Maverick foi sorteado. Iniciava-se ali uma grande corrida às concessionárias em busca do novo carro médio da Ford. Acompanhe comigo o comercial de lançamento do Ford Maverick no Brasil.
Maverick, Maverick, Maverick da No mês seguinte ao seu lançamento, as revistas especializadas corriam para descobrir se aquele carro com linhas tipicamente americanas era tudo aquilo que foi divulgado pela Ford, e se ele realmente tinha bala na agulha para encarar o Opala. O Maverick chegou ao mercado brasileiro praticamente igual ao modelo americano, mas com uma curiosa alteração. O emblema não teve aqui o chifre de boi, estilizado na letra V como nos Estados Unidos. O motivo logo foi esclarecido pelo próprio gerente de marketing da Ford, John Garner, o mesmo que debochou do Fusca com teto solar, dando a ele o apelido de Cornovagen. Ele não queria correr o risco de ver o feitiço virar contra o feiticeiro. Lançado sob o slogan Fórmula Ford contra a rotina, o Maverick estava mesmo fora da rotina dos carros nacionais da época. Era um carro esportivo para a família. Assim era a definição da Ford para o seu novo médio brasileiro. Lançado inicialmente no estilo coupé de 2 portas, o Ford Maverick, com seu capô longo e linha do teto caído suavemente para trás até terminar bruscamente, lembrava mesmo a do clássico Mustang. A saliência central do capô, que na versão mais esportiva recebia uma faixa em preto fosco, formava um conjunto harmônico com a grade dianteira estreita e envolvente. Os para-choques de uma só lâmina completavam a obra de arte. Já a traseira truncada em estilo fastback acentuava ainda mais suas características esportivas, formando quase um aerofólio na parte superior. As lanternas traseiras formavam um só conjunto, e a tampa do tanque de gasolina em metal cromado, colocado no centro do painel traseiro, dava um charme a mais ao coupé da Ford. Visto de lado, o Maverick se destacava pela grande área envidraçada, com vidros curvos e sem o tradicional quebra-vento, uma novidade entre os carros nacionais da época. Com toda esta beleza, o Maverick chegou custando um pouco mais em relação aos modelos da concorrência. Mas logo a Ford procurou criar um slogan que justificava seu preço mais elevado. Você se lembra? Acompanhe o comercial. Você sabe qual é o preço do Ford Maverick Super? O Maverick Super é por volta de 35 mil cruzeiros. O Maverick está custando entre os 35 e os 40 mil cruzeiros. Uns 42 mil cruzeiros. Não tem ideia. Assim, na casa dos 39, né? Em torno de 48 mil. Olha, uns 38, 40 milhões, viu? Talvez uns 45 mil, né? Ford Maverick. Pergunte quanto custa e não quanto vale. Visite seu revendedor Ford. Por dentro, a Ford anunciava que o Maverick prezava pelo conforto e conveniência. Conveniência sim, mas conforto nem tanto. Pelo menos no modelo coupé vendido inicialmente. Procurando aproveitar ao máximo o espaço disponível no compartimento interno, a Ford acabou por sacrificar o espaço do banco traseiro, o que trouxe descontentamento imediato entre os consumidores. O Maverick Coupé era, na teoria, um carro para 5 passageiros, mas na prática comportava bem 4 passageiros adultos. Os bancos dianteiros até que eram bem espaçosos, já os bancos traseiros eram desconfortáveis, tanto para os joelhos quanto para a cabeça, dependendo do tamanho do passageiro. Já o porta-malas era suficientemente grande, com capacidade para 417 litros, mas a tampa era um pouco estreita devido ao desenho da capota fastback do nosso Mustang brasileiro. Quem desejava mais espaço no banco de trás precisou esperar 5 meses até que fosse lançado o Maverick Sedan 4 portas, em novembro de 73. Não era apenas um sedã derivado do coupé, era praticamente um novo carro, com uma nova estrutura. Seu entre-eixos, 17 centímetros mais longos do que o coupé, o deixava não só maior, como também com linhas mais harmoniosas e elegantes.
Agora, o Ford Maverick comportava 5 ou 6 pessoas adultas, dependendo dos bancos dianteiros, se individuais ou inteiriços. Oferecia grande conforto e espaço para as pernas, e a altura do teto já não era problema para os passageiros mais altos. Mas no final das contas, o Maverick 4 portas era um peixe fora d'água, em uma época em que os consumidores davam prioridade aos modelos 2 portas. Apesar de pouca aceitação no mercado em geral, acabou conquistando quem possuía uma família maior e grandes executivos, pois, querendo ou não, o Maverick 4 portas era um carro imponente e com um ar de requinte. Acompanhe este comercial mexicano do Ford Maverick 4 portas. Você acompanhou como foi a difícil escolha e o badalado lançamento do Ford Maverick no Brasil. No próximo vídeo, vamos conhecer as versões e toda a trajetória do lendário Ford Maverick pelos anos de 74 a 79. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder o restante da trajetória do Ford Maverick. Conheça também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o nosso Ford Maverick, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.